Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando as sentenças intermediárias no controle de constitucionalidade, que são aquelas técnicas decisórias em que o Tribunal Constitucional, no nosso caso o Supremo Tribunal Federal, nem declara a constitucionalidade da norma, nem declara a sua inconstitucionalidade. Daí a expressão sentença intermediária. A decisão do tribunal fica entre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade, modulando os efeitos da decisão. Essas sentenças intermediárias são também conhecidas como técnicas de modulação dos efeitos da decisão. A expressão apareceu pela primeira vez num congresso sobre os tribunais constitucionais em 1987, na Europa, e foi popularizada no Brasil pelo professor José Adércio Leite Sampaio. Vamos ver então quais são as principais modalidades de sentenças intermediárias e quais que foram adotadas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos as primeiras sentenças ou decisões intermediárias, são as decisões ou sentenças normativas, que são aquelas que levam à criação de uma norma geral, abstrata e vinculante. Por sua vez, essas decisões normativas, elas são subdivididas em outros grupos. Então, nós temos as decisões ou sentenças interpretativas ou de interpretação conforme a Constituição. Essas decisões também são conhecidas como técnica de interpretação conforme a Constituição, e elas objetivam fixar uma interpretação pelo tribunal que seja tida como compatível com a Constituição, de modo a não se declarar a norma inconstitucional, desde que seja aplicada tal interpretação. Apesar de não haver previsão legislativa no direito comparado, o legislador brasileiro fez constar tal possibilidade de decisão no artigo 28 da Lei 9868 de 99. No entanto, já antes dessa previsão normativa, os tribunais brasileiros adotavam essa técnica, porque é muito mais uma técnica interpretativa do que, de fato, uma sentença intermediária. Essa interpretação conforme é um verdadeiro corolário da ideia fundamental de supremacia da Constituição, na medida em que se tenta evitar interpretações incompatíveis com o texto constitucional, evitando-se que normas infraconstitucionais sejam declaradas inconstitucionais. A interpretação conforme ela nem sempre pode ser utilizada, pois pode ocorrer de uma legislação não possibilitar uma interpretação compatível com a Constituição. Nesses casos, os tribunais devem declarar a inconstitucionalidade da norma. Nós temos uma outra técnica, muito parecida com a interpretação conforme, que é a declaração de inconstitucionalidade ou nulidade parcial sem redução de texto, em que há a possibilidade do tribunal delimitar a aplicação inconstitucional, determinando que para todas as outras situações a norma seria constitucional. Na Alemanha, essa técnica ela se desenvolveu a partir de 54 e o seu traço característico é a utilização da expressão desde que, soweit em alemão, marcando justamente que a afirmação pela inconstitucionalidade representaria uma exceção. O Supremo Tribunal Federal ele vem confundindo a interpretação conforme com a nulidade parcial, sem redução de texto, fazendo a verdadeira confusão entre as duas técnicas. Essa declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, ela tem efeito erga omnes e vinculante, de acordo com o artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868, de 99.
Nós temos ainda outra espécie de sentença intermediária, as chamadas sentenças aditivas. São aquelas que se caracterizam por buscarem alcançar situações possivelmente postas de lado pelo legislador ordinário, de modo que alargam a incidência de uma disposição legislativa. Nós temos aqui uma verdadeira ação legislativa do tribunal. A legislação brasileira não previu essa modalidade. No entanto, os tribunais brasileiros e o Supremo Tribunal Federal já têm utilizado dessas sentenças. Um exemplo é a ADI 3105 do Distrito Federal, no qual o ministro César Peluso faz menção a essa técnica. Temos ainda outros casos, como o recurso especial 249.026 do Paraná, HC 79.812 de São Paulo, no caso aí o STF. Enfim, algumas situações de uso das sentenças aditivas, mesmo sem previsão legal, o que já é bastante questionável. Outro tipo de sentenças são chamadas sentenças transitivas ou transacionais, em que se busca uma relativização do binômio constitucional e inconstitucional, negociando-se com essa diferença que é fundamental para o direito moderno. Temos essa previsão pela Lei 9868/99, que regulamentou os procedimentos de ADI e ADC, no artigo 27, e a Lei 9882, que regulamentou o procedimento da ADPF, no artigo 11. Praticamente o texto é semelhante, né? E possibilita que, em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus ministros, possa, né, determinar que o efeito da decisão de inconstitucionalidade não será ex tunc, mas será, no futuro, a ser marcado pelo próprio tribunal. Esse tipo de sentença é chamado de sentença de inconstitucionalidade com ablação diferida. Ou seja, você vai retirar a norma declarada inconstitucional apenas num tempo futuro, num prazo futuro. A ablação, a retirada da norma, vai ser diferida. Embora o ordenamento jurídico brasileiro não tenha previsto a modalidade de sentença de inconstitucionalidade sem efeito ablativo, em que o tribunal declara a inconstitucionalidade, mas mantém a norma no ordenamento jurídico, já tivemos situações que, ao que parece, o STF fez uso dessa técnica. Nesse caso, reconhece-se a inconstitucionalidade, mas se mantém a norma porque se faz uma ponderação em que se reconhece que é muito pior a retirada da norma do que a manutenção da norma, mesmo que inconstitucional. E, por fim, nós temos as chamadas sentenças de apelo e as sentenças de aviso. Nas sentenças de apelo, temos um verdadeiro apelo ao legislador, pois o tribunal reconhece que a norma é constitucional, mas que o legislador deve fazer modificações na norma para que a mesma não se torne inconstitucional. Essa técnica foi usada no Brasil, no HC 70.514, julgado pelo STF, e no recurso extraordinário 147.776, também julgado pelo Supremo. Já as sentenças de aviso sinalizam a mudança na jurisprudência da Corte para o futuro, mas tal mudança não surtirá efeitos no caso em julgamento. Aquilo aí a doutrina tem denominado de prospective overruling, ou seja, uma mudança para frente da decisão do precedente. A sentença explicita uma futura mudança jurisprudencial, porém, o novo precedente não será aplicado no caso em que o mesmo está sendo apresentado. Então é isso, pessoal, e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até lá!